dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Fala, meus ministros do STF de peruca! Estamos começando o programa Rolê da Manhã nessa quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. São 11 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais pelo Brasil para o mundo. Estamos também no Spotify, no YouTube, em qualquer momento que você teve uma brechinha para ouvir este programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você também que está na nossa, como que chama? Na reprise do Rolê ICL, antes do ICL Calvo e Criança, às 4 horas da tarde. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, muitos assuntos crocantes no programa de hoje. Vamos falar sobre Luiz Fux. O Luiz Fux, ministro, tendo perdido completamente a mão na votação. Ainda tem golpista sendo condenado lá no STF. Mas o Luiz Fux já foi com Deus. E falaremos sobre o voto do ministro Luiz Fux ontem, no julgamento de outros golpistas. Vamos falar. Vocês lembram do caso do professor agredido? O que tomou 9 socos de um pai? Teve umas reviravoltas no caso. Nós ficamos sabendo quem era o professor. O William vai defender a violência. Socorro! Não sei, vocês vão descobrir se eu vou defender a violência daqui a pouco. Mas teve reviravolta, teve plot twist nessa história. Vamos falar sobre o caso do Ninho do Urubu. A justiça absolveu os réus na morte de 10 jovens. Lembra aqueles meninos que morreram no incêndio do Ninho do Urubu? Pois é, história maluca. Os meninos morreram e ninguém vai ser punido. A morte vai ficar por isso mesmo. Vamos falar sobre Matheus Solano, que deu uma tapa no celular de uma espectadora. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a família do Fofão. Sei. E sobre a Thaís Araújo. Crocantes. Talvez a Thaís Araújo. Bom dia pra você, Vitão. Eu estou quase espirrando. Hoje foi foda. A rinite hoje me pegou. Complicado, Mas hein? vou segurar. Esse tempo, né, maluco. É foda. Bom dia, William. Não, mas eu vamos coloquei lá. o piercing novo também. E aí ele tá coçando. Aí eu preciso evitar de coçar. Eu só mexo o nariz e dá espirrar. Complicado. Enfim, muito informatório. Bom dia, vamos lá, né? Então, Vamos. dica de hoje. Trouxe uma dica de uma coisa que saiu ontem. Eu indicar, mas acabei esquecendo. Que é o Tiny Desk do Pericles. Que eu já falei aqui que o Tiny Desk tá lançando a versão brasileira. E aí ontem saiu do Pericles e, assim, tá muito bom. Pagode de primeira, ele é maravilhoso. Sou super fã. Tá disponível no YouTube. Todo mundo pode ir lá ouvir e apreciar. E é isso. O Tiny Desk, pra quem não conhece, né, Vitão, é um projeto gringo, né? Acho que é da Inglaterra, na verdade, né? De uma rádio inglesa que coloca artistas muito famosos. Os maiores artistas da música pop, do rock, já tiveram no Tiny Desk lá do Reino Unido, que é eles ficaram literalmente, ou como o próprio nome diz, né? O Tiny Desk é mesinha, em inglês. Ficaram numa mesinha pequenininha, tocando um acústico, poucos instrumentos e tal. Então é um projeto bem legal, assim. Todos os grandes artistas do mundo fizeram. Chegou no Brasil, já teve João Gomes e Pericles, né? Eu acho. Não sei se teve mais algum. E teve Meta. Muito bom. Meta. Pronto, então tá aí. Boa dica, Vitão. Excelente indicação. Dito isto, será que ele está nos ouvindo? Que agora há pouco ele não estava ouvindo a gente. Está ouvindo agora, Gustavo? Pois é, lindão. Tive que trazer de volta aqui o iPhone e aí eu estou ouvindo. Que agora tá funcionando a câmera, tá funcionando o áudio, mas eu não escuto. Não sei como resolver. Aprenderei depois do programa. Mais uma vez estou aqui com esse fone no ouvido bizarro. E bom dia para todos. Vamos nessa. Hoje é quarta-feira, né? Eu irei ao Congresso. Se tiverem sugestões de pauta, joguem aí no chat, toquem o terror aí no chat, que hoje estarei lá, bagunçando aquela coisita lá. Ainda estou sendo censurado, viu, galera? Mas espero resolver em breve. E bom dia, meu príncipe. Gustavo, vamos começar com... Hoje é o dia da peruca maluca, de novo. O Luiz Fux estava doidão, Gustavo.
Claro. O ministro Luiz Fux, Só o ministro... Como que é que o deputado chama ele? É o vídeo... Deixa eu ver o nome do VT aqui, cadê? O ministro Luiz Fux. Luiz Fux, ministro. Fuck you. Luiz, foda-se. Luiz, foda-se. A pessoa ali baixinho, Luiz, foda-se. Vitão, o que eu amo nesse Luiz, vídeo... foda-se. Volta do começo. Está Presta virando atenção, tem um outro o deputado ministro embaixo que pergunta pra ele, Luiz Luiz, Fux. foda-se? Fuck you. Luiz, Não, põe. Aí, ó, Luiz, foda-se. Luiz, Tem um foda-se. outro deputado embaixo que pergunta, Luiz, o senhor tem foda-se. certeza, deputado, o senhor vai falar Luiz, Luiz, foda-se? Ele foda-se. tem? Luiz, foda-se, ministro. Luiz, O foda-se. ministro Luiz, E- foda-se. Ou Luiz Fux. Como disse o nosso Esse vídeo é foda. Nossa. Esse vídeo é foda. deputado lá da Assembleia do Rio de Janeiro. Primeiro, Gustavo, ele pediu revisão gramatical do próprio voto. Pô, E tá adiou doido. a publicação da decisão que ia condenar o Bolsonaro e os outros 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Não deu certo, né? Hoje foi publicado o acórdão, então pau no cu do Luiz Fux, e vai rodar. O tempo já das defesas para embargos infringentes, declaratórios, já tá rolando. A partir de hoje. É, Então o pois é. tic-tac do Bolsonaro na cadeia já começou. Luiz Fux tentou. Aí depois, no meio da sessão, Gustavo, a galera na trocação franca de ideias, o Fux falou, inclusive, vou mudar de turma, tá? Tô avisando vocês, vou pra segunda turma, não dá mais pra ficar aqui. Ele pediu pra presidência do STF pra ser transferido pra segunda turma. O movimento, se autorizado, deve tirá-lo das próximas fases do julgamento da trama golpista. E ele vai estar na companhia de Nunes Marques e André Mendonça. Nunes Marques, Nossa. parece o Praga. Tem uma musiquinha do Medellín muito bom. Porque o Nunes Marques parece o Praga da Xuxa. Vocês lembram do Praga? O Vitão não lembra. Você lembra do Praga, Vitão? Não, não é da sua época, né? Não faço a menor ideia. O Praga da Xuxa. Põe aí, Praga, Xuxa e Nunes Marques. Ele é a cara do Praga. A Xuxa tinha 2 assistentes de palco, um anão, que era o Praga, e um cara que era muito alto, que tinha tipo 2,5 metros de altura, que era o Dengue. Era o Dengue e o Praga, eram 2... Aí, ó, esse é o Praga. Aí é o Praga. Ele é o Praga. Põe o Nunes Marques agora. Praguinha. O Nunes Marques parece muito Praga, cara. É igual Praga, eu não sei como. Mas era o Nunes Marques, era o Praga. Era o Praga, é Ele verdade. Era o Praga, é claro. Era o Praga. Claro. Como era o nome do Praga? Aí, Praga a morreu, lata. eu acho. Praga, Praga Xuxa. Aí, ó. Não é a cara, Vitão, Porra, do Nunes Marques. igualzinho. É igual, cara. Como é o nome do Praga? Ah, deixa eu ver aqui o nome dele. É Nunes Marques. Armando- Você lembra? Ele Armando morreu Moraes. em 2003, mano. 2003. Antes de eu nascer. Antes de nascer, a sua carteira de trabalho assinada, Uma né, criança. Letícia? Então, uma vergonha na cara. Enfim, o Nunes, ele vai... Me perdi. Ele vai junto com o Praga, da Xuxa, e com o André Mendonça, o Terrivelmente André Evangélico, Mendonça. pra segunda turma, ou seja, vão meter um 3-2 delícia. lá. Contra o Fachin Pois e é. o Gilmar Mendes. E aí, essa turma que tá aqui, a primeira turma deve ficar com essa composição atual, Zanin, Dino, Moraes, Carmen Lúcia e o novo indicado, que deve ser o Messias. O Messias. Então vai ficar uma turma zero bolsonarista. A mudança já estava combinada com o Barroso antes da aposentadoria, diz o Fux. A decisão da primeira turma foi publicada hoje, como eu falei, abrindo o prazo para as defesas. E o Fux usou até a sua origem judaica para justificar votar pela absolvição dos réus dessa trama que tá agora, que é o núcleo 3, a galera do núcleo das fake news. Mas o Flávio Dino, como sempre, Flávio Dino não esquece de ninguém, deu uma no Luiz Fux. Vamos assistir. Esse é o meu entendimento no sentido de ser absolutamente reprovável. Isso é que eu gostaria de dizer. Aqui ninguém defende nada contra a democracia. Nada. A minha árvore genealógica, ela me alimenta dia após dia de defender a democracia. Porque meus ancestrais sofreram na pele o que é não haver um Estado democrático. Então tudo Será bem. absolutamente, o meu entendimento, sem prejuízo dessa desclassificação, de ser absolutamente reprovável o comportamento do réu, que, embora coronel do Exército Brasileiro, revelou a opinião de que o então presidente da República não deveria se reunir com pessoas acima do limite da ética, mas com a rataria.
o eminente e queridíssimo mestre e amigo Luiz Fux aludiu, e eu me solidarizo sempre, às tragédias do povo judeu. O que aconteceu com o povo judeu é que ele foi vítima, primeiro, de uma indústria de desinformação. Está no núcleo do hitlerismo ou desse extremismo, o nome que queira se dar, do nazismo, uma grande mentira, transformada numa grande verdade, que era a satanização do povo judeu, que justificou os campos de concentração. Então vejam que não é sequer novo o fenômeno em que grandes mentiras apresentadas como grandes verdades conduzem, numa relação causal mesmo, à perpetração de crimes. Porque se não fosse a desinformação e as mentiras sobre os judeus, o que levaria à entrega criminosa de milhões de pessoas para morrer nos campos de concentração? Não havia motivo, não havia conduta alguma, a não ser... E é por isso que a gente sempre diz, Guga Noblar, que a extrema-direita de hoje copia os métodos e estratégias do nazismo. Tem gente que fala, é exagerado. Claro, a gente não teve campo de concentração hoje, não teve... E é isso que separa, inclusive, o que a gente tem hoje do fascismo aberto, como era na Itália e na Alemanha nazista. Mas a gente tem os métodos sendo muito parecidos, né, Gustavo? Claro, a mentira é uma das armas de todo autocrata. Aliás, qualquer ditador autocrata, ele precisa da mentira para sobreviver. A democracia, com instituições independentes, com uma mídia independente, ela é sempre adversária de quem é um ditador. Então, quem tenta dar um golpe também vai atuar com a mentira. Quem é um pretendente a ditador vai agir como agiu Hitler, como agiu Mussolini com relação à imprensa, com relação aos... Eles tentam sempre criminalizar os críticos, eles tentam sempre se colocar como heróis que estão perseguindo o mal, e eles sempre precisam se resvalar na mentira o tempo inteiro. Então o Flávio Dino deu uma aula aí pro Fux, que relembrou o passado judeu dele, a ascendência judaica dele, mas não lembrou que os judeus sempre foram linchados, difamados e perseguidos. E a base da perseguição, é claro, é uma avalanche de histórias mentirosas. Ao longo dos milênios que os judeus foram perseguidos, sempre teve mentira envolvida, é óbvio, isso sempre aconteceu, e durante o nazismo não foi diferente. Então, isso é o ponto, esse é o ponto. Se você quer relembrar dessa perseguição, relembre então do que foi o embrião da perseguição, toda uma rede de fake news que foi montada, que é exatamente o que aconteceu agora, um tiraço no pé do Luiz Fux falar sobre o passado judeu dele, porque isso só reforça a necessidade de se cobrar, se criminalizar e prender aqueles que usam mentiras e violência e fake news e linchamento para tentar colocar adiante uma agenda golpista. O Wagner Pereira falou que nem a Bolívia quer saber da esquerda. Sabe quem tá pra esquerda agora, Wagner? Minha chibata. Agradecendo os comentários de vocês aqui. O José Jorge, o Irã Braga, Luiz, foda-se, ministro. Muita gente falando pra ele se aposentar. Que vídeo foi aquele, velho? Muita gente. O Paulo Ramos. Luiz Fux. Fuck o ministro. Isso aí. Esse é o vídeo mais emblemático do Fux. Muita gente aqui falando sobre o Fux. Mas tem mais. Ô, Guga, você falou aqui que. Sobre dar aula. Não, quem dá aula é o Luiz Fux. O Luiz Fux, inclusive, deu aula nos juristas que ele mesmo citou na sua decisão. Ele falou: você aí, formulador do texto jurídico, sabe nada. Quem sabe sou eu. Vem no pai. Põe aí. Estrangeiros. Um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperte tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. É verdade.
O mestre Quem italiano, traiu foi o autor. que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, e é um dos precursores do garantismo penal, ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né, o voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica Guga, é tenha verdade. sido deixada de lado por um rasgo de militância eu acho verdade. política. Você não acha, Guga? Em primeiro lugar, o Fux manda aí uma maluquice de não leu 70 terabytes. Tu leu? Cabeça de peruca. Não leu, né? Em primeiro lugar, 70 terabytes não é 70 terabytes de texto. Não é um TXT de 70 terabytes. Tem imagem, tem áudio, tem vídeo, tem a puta que pariu toda. Primeiro lugar. Depois, ele fala, não leram meu voto. Ninguém leu o seu voto, seu beócio. Você não publicou o cacete do voto ainda. Ninguém leu essa porra. Pediu correção da gramatical, porra. Ninguém leu esse cacete. Tu não publicou ainda, cabeça de peruca. Quando você publicar, a gente pode tentar ler. Por enquanto não deu, porque você não publicou essa merda ainda. E ninguém vai ler, cara. Quem e vai ler aquele voto? Foi um e aí inferno vem a com gente essa ouvir ele ler aquela putaria. porra Eu dele. fiquei puto, Gustavo, fiquei puto. Ele vem com essa putaria de, não sei o quê, o meu voto. E aí mudou de ideia. Não, eu tenho que ter a humildade de mudar meu voto. Meu irmão, você votou há 2 meses atrás! Gustavo, você já mudou de ideia na vida de alguma coisa? Com certeza. O malucão, ele tá querendo... Não, eu já mudei de ideia de um monte de coisa na vida. Um monte de coisa. Mas não de uma coisa de 2 meses atrás. O cara deu um voto condenando 600 pessoas, Gustavo. Não tem 6 meses. Quando ele falou, não, eu revi meu pensamento. Não reviu porra nenhuma. Ficou com medo de tomar uma Magnitsky nas costas, de perder o visto pra ir pra Disney, pra ver o Pateta, e aí voltou atrás, cagou, peidou fino na hora que o bolsonarismo foi pra cima dele. O único ministro que peidou fino. Se não tivesse medo do bolsonarismo, vontade de ser ministro da Justiça do Tarcísio, que é isso que você quer, Fux, a gente sabe que o Tarcísio vire presidente, você vire ministro da Justiça dele. Já tá pago, mais do que pago, a sua bizonha carreira no STF, a sua vergonhosa carreira no STF é encerrada da forma mais diminuta possível, você voltando atrás num voto condenando golpista, que a sua carreira entre na história, no lixo do Supremo Tribunal Federal, que é o lugar que você merece ocupar pro resto da sua vida. Peruca do cacete. Cagada. Na festa do Carlinhos Maia. Tá acusando Fala, Bubu! O Ferrajoli, que é o jurista que ele citou ontem, ele tinha citado, ele é o pai do garantismo, é um jurista italiano muito conceituado, que durante o voto que o Fux deu pela absolvição do Bolsonaro, ele só pediu para punir o Mauro Cid
e o Braga Neto, né? Mas durante aquele voto dele pela absolvição do Bolsonaro, ele citou o Ferrajoli 11 vezes no voto. Aí vem o Ferrajoli, que foi citado 11 vezes, quando é perguntado sobre o caso aqui do Brasil, diz que o Bolsonaro deveria ter sido preso. Ou seja, o cara que foi citado no voto do Fux foi lá e acabou falando o contrário do Fux. E aí pegou mal pro Fux, e o Fux está acusando o golpe. Tá usando aí agora o espaço dele para querer dar uma pancadinha no Ferrajoli. Mas ele não leu direito. Mas... Ô, Fux, você citou o cara 11 vezes. O cara que escreveu! Foi o cara que escreveu, Guga! Como é que o cara não leu? Foi o cara que criou a formulação jurídica! Não faz nenhum sentido! E Nossa! você quer atacar o cara que você usou para embasar a sua defesa, que você disse que era o cara que tinha credibilidade, você cita o cara 11 vezes, agora quer atacar a credibilidade dele, porque ele foi contra o seu voto. É muito louco, Fux. Fux se queimou, de fato. Fux tá com a imagem agora completamente torrada na justiça. Eu não sei qual é o desejo do Fux. O Valdemar da Costa Neto disse que o Fux seria imbatível se disputasse o Senado pelo Rio de Janeiro. O Valdemar tá jogando uma asinha pro lado do Fux. Será que o Fux um dia vai entrar para a política? E imagina que plot twist. Fux vira senador pelo PL e passa a pedir impeachment de ministro do STF. Olha que plot twist. Plenamente possível. Aí é o final, aí sim seria o pior final possível. Pior do que já tá agora para o Fux. Ai, vocês perdoam. Fiquei nervoso. Me passei. Mas Tá com certo. razão. O que é isso? O que é esse áudio que entra que eu não consegui entender agora, Vitão? Não, tem um satanás que entra aí. Eu não sei o que é isso. Tá esquizofrênico. É o Guga. É que dá umas falhadas agora. Fica príncipe. Parece o Michel Temer invocando o satanás. É isso. Que tá escutando isso. Olha, me Que diz isso, o Zé cara? das Couves. O que aconteceu? O Amaral tá brincando aqui na mesa. Quem que encostou Deixa no ele. Guga? Estão trolando o príncipe. Olha, a Juliana Bittencourt aqui no chat tocando terror, mas o Zé das Couves, ele falou que o meu topete parece com o do Fux. Eu discordo. É que o do Guga não é peruca. De fábrica, o do Guga é dele. Não é peruca. E o meu tá zoado agora, eu vou dar uma raspada, tá muito gigante. E, enfim, a thumb de hoje não tá boa? Na frente. Ó, a nossa thumb foi Tá essa. maravilhosa. Né? Dia do Essa peruca. thumb tá maravilhosa. Mas Olha, Bad Dog tá hoje aí no chat, viu? Bad Dog está de volta. Grande abraço aí pro Bad Dog, que fazia tempo que eu não via. Nara Terezinha também tá aí no chat. O Irã Braga tá todo dia. Helder Carlos Dias e Flávio Costa. E a Jordana Lima, Rosalia Pinho e Flávio Costa. Toquem o terror aí. Bagulho. Enfim. Falem o que vocês acham do topete do Fux e o futuro dele, se ele vai pra política. Diga, lindão. Eu aproveitei para nesse nosso meio tempo aqui, antes de eu chamar o nosso como que chama? Macetada de notícias, aproveitar. Pingou um vídeo na minha timeline que eu tinha que trazer. Direto do Mundo Invertido, o Paulo Figueiredo estava entrevistando uma jornalista. E aí, ele sempre na teoria das 72 horas e tal. Eu tinha que trazer. Não, essa eu tinha que trazer. Eu tinha que trazer porque tem a ver com o Fux, tem a ver com o processo todo que está acontecendo no STF. Olha, qual é o nome da jornalista, Letícia? Deixa eu ver aqui. Elisa. Ela é jornalista. Essa mesmo, Elisa Robson, isso. Olha o roteirista que a gente tem. Não tem problema. Presta atenção, você que está assistindo, na teoria que a Elisa Robson trouxe no canal do Paulo Figueiredo. Olha que interessante. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso. Conhecido popularmente como soberania. Claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado. Né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar
tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Agora, Então, vem nesse aí. momento onde estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Ô, Gustavo, duas coisas. Primeiro lugar, o Lula tinha uma relação com Chaves mesmo. Todos esses presidentes dessa onda dos anos 2000 que assumiram o poder, o Maduro, o Hugo Chávez, o Evo Morales, o Lula, a Cristina Kirchner, todos esses presidentes dessa onda vermelha na América Latina dos anos 2000 tinham uma relação. Mas o Maduro não tem a menor relação com o Lula. Inclusive, o Maduro está puto com o Lula, porque queria que o Lula falasse, por exemplo, defendesse as eleições na Venezuela, que a gente sabe, né, que tem suspeitas não reconheceu, de o Brasil fraude. não reconheceu. Não reconheceu a eleição a vitória dele da Venezuela. Então, o Maduro é puto com o Lula. Já chamou embaixador para falar, as porra toda. E segundo... Pois é. O já Guga, falou que o Lula serve ao imperialismo americano. O Maduro vai fazer uma delação premiada, aí a Justiça dos Estados Unidos vai mandar ele para casa com tornozeleira eletrônica, e ele vai contar os detalhes da amizade dele com o Lula. Da amizade. Ele vai falar que ele joga FIFA Soccer. Que maluquice é essa, Gustavo? Assim, deve ser muito legal você viver nisso, cara, porque assim... Deve ser legal viver sem nenhuma conexão com a realidade, paralelo. Cara. Não deve ser legal? Nenhuma. O Brasil paralelo. Esse é o famoso Brasil paralelo. O Brasil Paralerdos. Não é à toa, né? Que essa turma aí é a que se informa com Paulo Figueiredo, com Brasil Paralerdos. E aí o Paulo Figueiredo fazendo do programa dele, uma máquina de distribuir teoria da conspiração patética, de distribuir fake news. Ele, inclusive, tem um curso que ele vende para os otários da direita de como não cair em fake news. Olha como é fácil ser da direita, da extrema direita, como eles são otários. Esse alucinado que espalha uma entrevista com uma alucinada dizendo que o Maduro vai delatar o Lula. Mas você já imaginou o Maduro fazendo delação premiada? É patético. E querendo sugerir que o Lula e o Maduro estão ligados a crime, a tráfico. Essa é a intenção desse comentário imbecil. É espalhar fake news para valer na militância alucinada bozoloide, que fica com aquelas mentiras patéticas de que o Lula, de que o PT é ligado a tráfico, a traficante, aquela alucinação ridícula. Eles estão agora querendo embalar na história do Maduro. Então Maduro vai ser preso por tráfico de droga, ele lidera o tráfico na Venezuela e vai delatar o Lula, vai entregar o Lula traficante. Essa é a intenção. Então, assim, por mais estúpido e bozoloide que seja, por mais imbecil, isso tem tração na extrema-direita. É uma fake news que eles estão sempre tentando retroalimentar. E para retroalimentar agora, eles estão usando o Maduro, que será, na cabecinha deles, preso. Preso por quê? Por tráfico de droga. Ele vai delatar quem? O Lula. É imbecil pra caramba, é idiota, é completamente estúpido. Como é fácil ser jornalista, ser influenciador, ser qualquer merda se você da extrema-direita, se colocar ali como alguém que representa a extrema-direita. Não tem competição, porque não tem ninguém com cérebro, não tem pensadores. A esquerda é muito mais difícil. A esquerda tem professor, a esquerda tem artista, a esquerda tem filósofo, a esquerda tem gente que pensa e que debate a política. Agora, na extrema-direita, não estou falando da direita, na extrema-direita, é essa estupidez que qualquer imbecil, qualquer Paulo Figueiredo ou qualquer Elisa consegue se dizer jornalista, mesmo falando essas atrocidades e espalhando fake news. Tá tudo fazendo hoje. Ai, Gustavo, dito isso, aproveitar para chamar o não acaba mais, o IBEST. Vota no Gustavo no IBEST, pelo amor de Deus. Vai, Gustavo, pede voto com a voz do Michel Temer. Vota, galera, vota, galera. Eu quero que vocês votem em mim. Hoje talvez seja a última oportunidade de votar nele, nessa sumidade do jornalismo brasileiro.
esse que representa tanto os jornalistas, o jornalismo e o trabalhador da escala 6:1. Votem em Guga Noblar. Aí... O link tá no... O link tá no chat, viu, gente? A Fernanda já botou o link no chat. E também votem no Eduardo Moreira, que também está concorrendo. E no Ricardo Melo, que também tá. Tá. O Eduardo Moreira tá na categoria Influenciador de Economia e Negócios. Para votar no Edu, entra lá em edu1.com.br/ibest. Então, vote. Não sei se tem mais gente do ICL mais na lista. Tem? Deixa eu ver aqui. Não tem nada para fazer. Acho que é só vocês dois sobrou mesmo, né? O resto acabou. Será que já foi tudo? Só tem eu e o Dudu. Tem o próprio ICL, né? Que tá concorrendo em alguma categoria também. Tem Será que tá? O veículo. O ICL tá. Será? Tem que achar qual, mas O Chico Sá tava no Influenciador Ceará. Já acabou? Deixa eu ver. Já ICL caiu está fora. concorrendo em canal de opinião Aí, ó. notícias e jornalismo. Nós já ganhamos desses. Um desses aí a gente já é Ganhamos, bicampeão. A gente tá no top 3 anteriores. de rumo ao notícias e tri. jornalismo. Tem que já. ganhar de novo. Rumo ao tri. Já está na final. Creu de Isso aí. novo na Vai oposição. lá, vai. Creu de novo na Revista Oeste e na Jovem Pan. Creu. Vai Então vamos andando ganhar nas nele de novo. categorias aí que você vai achar. Gente boa pra você E votar. o Ricardo Melo também como jornalista influenciador. Não, mas não tá mais. Ô, gente, sim. Deixa no gente, tô com o site aberto aqui. Eu tô aqui no IBEST agora. Só tem Pesquisa Digita três o nome pessoas, dele, é não só é? isso. Se você digitar e aparecer alguma coisa, ele tá. Ponto. Você tá brava? É tilt isso. Não, É tilt isso, galera. Ó, eu tô aqui nas categorias, Deu tilt. gente. Cadê? I, J. Pera aí que eu vou chegar lá. Tô rodando. Jornalista e influenciador. Eu cliquei aqui, só tem... É. Não tem, gente. Não tem mais pra mim. Só tem o Reinaldo Azevedo, o Guga e o Augusto Nunes. Você tá louco. Mas na verdade é isso mesmo, Prince. Você tá certo. Mas deu algum tilt. Só tem três. Cara, vira essa É. tela do Aparece computador. O Ricardo por já favor. foi, o Ricardo já foi Eu não tô embora. acreditando. O Ricardo já foi embora. O Já Ricardo foi. já veio Foi, duas mano. Já foi com Já Deus. vai, Já, a gente tava votando nele agora. Não, já foi com Deus. Eu tô Tá votando no nele e Ricardo? não tô votando no Tu Guga. tá votando no Ricardo agora? Aí é mancada. Eu tô votando no Ricardo e no Mas Reinaldo tem- Azevedo. Reinaldo é bom, Reinaldo é bom. O Guga vai perder pro Reinaldo esse ano. Esse ano vai ser pro Reinaldo que ele vai perder. O pior que é. Bem, dito É capaz. isso, vão, entra nessa categoria e vota no pessoal do ICL. Do ICL, várias categorias, o Eduardo Moreira, o Guga Noblar, tudo nós. É nóis. Macetada. Gustavo, reviravolta no caso do professor agredido. Passada, chocada. O professor agredido que a gente mostrou Pois ontem, é. que um pai de aluno deu soco nele, o enfermeiro, o professor Emerson Teixeira... Não, calma. Quem apanhou não chama Emerson Teixeira, chama? Chama. O pai chama incrivelmente Thiago Lenin. O pai é o Thiago Lenin. Yes. E o agressor é o professor Emerson Teixeira. O professor Emerson Teixeira, por ter reprimido o uso de celular, teve plot twist nessa história, Gustavo. Teve. Amigos da garota dizem que ela usava o celular para compensar a falta de... Eu já ouvi essa história em algum lugar, Letícia. Amigos da garota dizem que ela usava o celular para compensar a falta de óculos, que ela tinha esquecido óculos nesse dia, para enxergar de longe. No TikTok, uma das amigas relatou que ele gritou: "Guarda essa porra desse celular!" Mesmo depois da menina ter explicado a situação e ser autorizada pela direção a usar o celular em sala de aula. Vamos mostrar o trecho onde essa colega explica a briga. Toda. Nisso, ela contou pro pai dela o que aconteceu. O pai dela foi na escola puto, com razão. E aí ele encontrou o professor ali no corredor. Eu tô fazendo resumo do resumo. Ele encontrou o professor ali no corredor, entrou na sala dos professores com ele e agrediu o professor. Aí nisso começou a juntar um montão de gente pra olhar. Eu ali paralisada, minha amiga em pânico. E, enfim, todo mundo viu a agressão. E a gente entrou pra sala de aula. E depois a polícia foi chamada para a escola. Infelizmente, o pai da minha amiga saiu algemado. E o professor saiu com o celular na mão, gravando a cara de todos os alunos que estavam aplaudindo o pai da minha amiga e debochando. E aí, Guga, nós descobrimos a identidade do professor. O Emerson Teixeira tem um canal com 200 mil seguidores.
no YouTube. Sabia disso? Eu não sabia. Com a alcunha de professor opressor. Só isso. Com vídeos de apoio a Agora, Bolsonaro. não, soube alguns de hoje de manhã. Soube hoje de já manhã. apagados. Em 2018, ele foi investigado pela Corregedoria da Secretaria de Educação por organizar um churrasco na sala de aula como camiseta do Bolsonaro presidente. Roda aí. Hoje a matemática não é importante. Churrascão, churrascão. E aí, pessoal? O cara mostrando os alunos, né? Bolsonaro presidente. Dois escritores. Tem alguém perguntando no chat, o William é gay? Não, gente, é só uma fase. Em 2020, foi mencionado em investigações da Polícia Federal sobre atos contra o STF e ajudava Bolsonaro a assediar jornalistas. Ele tava no cercadinho, Guga. Põe aí. Olha ele no cercadinho. Cadê ele no cercadinho? Fala aí, caramba. Você pode falar. É ele aí, o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Só ontem eu fiz um vídeo no meu canal mostrando isso. A canalice de vocês. É ele que vai falar, não é vocês não. Ele vai falar. Que coisa patética esse país viveu, né, Gustavo? Eu lembro disso com certa vergonha. Mas se tivesse o governo Bolsonaro com o Rolê Shelley, o que o Guga Noblar tá nesse cercadinho todo dia não é brincadeira, viu? A Secretaria de Educação do DF confirmou que repudia qualquer forma de violência e que o caso será apurado pela Corregedoria. Mas a aluna, que a gente mostrou agora há pouco, também falou sobre outras condutas do professor. Roda aí. Sala de aula para comemorar a vitória de político. Continua dando aula. E o que me choca também, que além desse histórico de notícias desse professor, ele também tem uma fama de que tira foto de aluna. Não foi uma, não foi duas alunas que reclamaram que viram ele tirando foto delas, foram mais de 4. É realmente preocupante. O ponto é até quando vão fazer vista grossa para esse tipo de atitude dentro de escola? Até quando vão manter profissionais que agem de tal maneira, que tem tal postura dentro de sala de aula? Porque não adianta aluno reclamar. A gente reclama na direção, não estou falando que é o caso da escola. A direção vai e conta pro professor, o aluno que reclamou, e o professor marca esse aluno pro resto do ano. Implica, não dá nota. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo. A Ana Maria Trindade falou até aqui. Onde vai esse limite, sabe? Até onde vão... Professor de matemática problemático. Esse tipo de coisa tem muita gente aqui falando... Assim, agora sim, ó, gente, calma aí. Eu não vou defender violência. Não vou. Eu acho que o pai tá errado em ir na escola bater no professor, né? Aqui no chat a galera tá falando, apanhou foi pouco, devia ter batido mais. Eu não vou falar isso. Porque eu acho que não justifica agressão. Nada justifica agressão. Nada. Nada? Nada. Nadinha? Por quê? Nadinha. Eu acho que nada. Pensa aí. Eu acho que nada justifica, Letícia. Agressão nada justifica. Eu sou uma pessoa da paz, paz e amor. Eu acho que nada justifica a agressão. Obviamente tem alguns casos que a gente entende o motivo da agressão. Eu não concordo com ela, mas eu entendo que existe um motivo. Mas é esquisito, né, Guga? O professor aí fazendo doutrina... Ué, não era a esquerda que fazia doutrinação ideológica, Gustavo? O que o professor estava fazendo doutrinando em sala de aula? Então pode doutrinação, mas depende, não é mesmo? É claro que depende. Esse papinho deles, eles querem militarizar a escola exatamente para doutrinar. Então eles chamam o professor de doutrinador, atacam aquele que de fato sabe o que é da aula, estudou para isso e tentam criar um ambiente para militar estar mandando em escola. E não tem nada mais doutrinador do que militar. Ninguém doutrina mais do que os militares. Imagina deixar as crianças na mão dos milicos. Então, a intenção é doutrinar. E esse daí é óbvio que não vai virar alvo da extrema-direita. Extrema-direita que ataca de maneira ignorante, estúpida, um monte de professor chamando de doutrinador, sem que eles de fato sejam doutrinadores, só por serem os ignorantes que acham que ensinar, por exemplo, o comunismo já é doutrinar, são os imbecis completos. Eles não vão reagir a esse que faz um churrasco, que desvia o assunto, para de fato tentar influenciar de uma maneira imbecil
os alunos doutrinando. Mas doutrinando não, nem é com ideia, né? Doutrinando com ódio, doutrinando com um sentimento que foge do racional, que apela para uma emoção histérica enfim. E o que ele faz? Ele dá aula de quê? De matemática. Se fosse professor de história e assim, imbecil, de ser bozolóide, não seria. É difícil achar um professor de... Quem estuda história, quem tem realmente conhecimento dos fatos, não vira bozolóide. Então não me surpreende ser um professor de matemática. E é uma pena que esses alunos tenham um professor desse nível. Qual é a escola? Você lembra o nome da escola? Deixa eu ver aqui. É uma escola do Guará, né? Eu sei que é aqui perto, para eu evitar que minhas filhas jamais cheguem lá. Guará fica a 5 quilômetros da minha casa. É muito perto. Mas jamais quero correr o risco de deixar minhas filhas caírem nessa escola. 100 quilômetros? Então depois me manda aí. 5. Ah, sim. Eu vi 100 também. Do lado. Ele falou 100. Falou 100. O nome da escola é SED. Centro de Ensino Médio 04 do Guará 1. Ah, é a escola... Tudo em Brasília tem um monte de número, assim, esses né? nomes de... onde você mora? Eu moro no Cefad 4, quadra 8. Não faz nenhum sentido. No dia que a gente foi mandar um bolo pro Guga, eu não consegui mandar por causa disso. Eu moro onde? A rua 6, quadra 39, quadrante 9, B8. Que porra de endereço é? Rua Dom Pedro Alves Cabral, número 4, casa 2. Porra, mais fácil. É foda. Endereço é foda. Pois é. Pois é, eu moro no SQSW. Não dá seu endereço! Pois é, não, só dei um pedacinho, não tem como achar assim. Eu mesmo, se você der endereço completo, eu não acho. Em Brasília, não consigo. Enfim, Gustavo, o nosso chat aqui, todo com carinho, professor, a Rita Lema. Não pode violência, mas se quiser, pode. A Karen Heinz, já ouviram o professor? Cheguei agora, trabalhei 40 anos com o professor. A gente já ouviu e a gente se arrependeu. A Duda Holanda fala, o Will gosta de agressão física, de agressão verbal e psicológica. Física não, é isso mesmo. A minha linguagem da violência é agressão verbal. Muita penetração. O DJ Jorge Cury perguntou se o Guga tomou um solzinho, assim, maquiagem. É maquiagem, ele tá fazendo aquele bronzeamento do Donald Trump. Tá vendo? Hoje o Vitão não me deixou pálido. O Gabriel de Lima diz, não justifica a peia, mas apanhou foi pouco. Eu não acho, gente. Minha opinião também. Mas se vocês quiserem bater, bate. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Fala de assunto mais... Continuar falando de assunto sério, Guga. Você viu que saiu a sentença da tragédia do Ninho do Urubu? 6 anos depois do incêndio que matou 10 jovens no Ninho do Urubu, a justiça absolveu todos os 7 acusados. O fogo começou em fevereiro de 2019 num container improvisado que servia de alojamento para os garotos da base do Flamengo sem alvará desde 2012. O local não tinha extintor e saída de emergência nem estrutura aprovada pelos bombeiros. 26 jovens dormiam no espaço quando um curto-circuito e um ar-condicionado provocou um incêndio. Na época, documentos mostraram que os dirigentes do clube já sabiam dos problemas na fiação e das irregularidades no alojamento. Mesmo assim, o juiz Thiago Fernandes Barros, juiz de primeira instância, né, gente? Certamente vão recorrer da decisão. Alegou que o caso envolve fatores técnicos e estruturais que não permitiam atribuir culpa individual. Na época, as famílias das vítimas receberam indenizações do Flamengo, com últimos acordos fechados apenas em fevereiro deste ano. Os acordos foram feitos depois de anos de negociações, disputas judiciais e críticas pela demora. Ô Guga, eu vou falar desse caso, e aí a galera agora fala, é clubismo, não sei o quê. Se acontecer uma merda dessa no Palmeiras, eu vou querer que a presidenta, o diretor do Palmeiras vão pra cadeia. Se acontece um negócio desse no São Paulo, eu tenho certeza que você vai pedir a mesma coisa, Guga, pra que a galera vá presa. Claro. Porque a gente não tá falando do Flamengo, a gente não tá falando, podia ser no Vasco, no Itumbiara, no Avaí, qualquer clube, gente. É uma negligência com jovens que estavam sob responsabilidade do clube. Foi um acidente? Claro que foi um acidente, né? Ninguém está dizendo que eles colocaram fogo nas crianças de propósito. É óbvio que não foi de propósito. Mas, pelo menos, alguém precisa pagar pela morte desses 10 jovens aqui do lado, que sonhavam em ser jogadores de futebol e que morreram durante o processo de realização do seu sonho de ser atleta profissional. Obviamente sem nenhum clubismo, não tenho nada contra o Flamengo, inclusive. Sempre falo que os meus rivais são São Paulo e Corinthians. Eu não tenho outros rivais, só tenho esses dois.
Mas alguém tem que ser responsabilizado, Gustavo. Não é possível que essas crianças tenham morrido e que a culpa tenha sido de absolutamente ninguém. Claro, pois é. E aí agora o Bandeira Melo, que era o presidente do Flamengo quando aconteceu a tragédia, hoje ele é deputado, ele disse que há culpados e que agora, enfim, a Polícia Civil, que segundo ele fez uma investigação muito mal feita e até teria confessado que teria sido uma investigação mal feita, agora vai ter que ir atrás dos verdadeiros culpados. Se não aparecer ninguém, se ficar só na absolvição, vai ser só mais um exemplo da impunidade, da justiça falha e de como quem está lá na ponta da corda, como quem tem menos poder, como quem, enfim, está fora da bolha de privilegiados do Brasil, não tem justiça, não há justiça, não existe justiça. Para quem não está na bolha dos privilegiados, é mais um exemplo disso. Vamos ver se a Polícia Civil agora vai atrás dos verdadeiros culpados, como falou o então presidente do Flamengo na época da tragédia, ou se simplesmente nada vai acontecer contra ninguém. E aí não tem como aceitar isso, porque são jovens que morreram por uma negligência e alguém é culpado por essa negligência. Alguém é culpado por essa tragédia. Não é possível que ninguém vai pagar por isso. É triste, né? É revoltante e é mais um exemplo de como quem não tem poder político, poder social, quem não tem grana, é sempre marginalizado, deixado à margem do Estado e à margem da justiça. Ô Guga, inclusive aqui no chat, muitos flamenguistas falando, né, que são flamenguistas, mas acham a decisão absurda. O Irã Braga disse isso, Lucimar Martins também falou que é flamenguista, mas acha um absurdo. Tem muita gente aqui concordando. Pra mim, gente, podia ser, não importa o time, podia ser no Bragantino, podia ser no ABC de Natal. Pra mim, a decisão seria absurda de qualquer jeito. Seria no caso do Palmeiras, né, também. No caso do São Paulo, o Guga concorda também. Claro. A Rose Gutenberg disse que um dos meninos mortos ligou pro pai antes de dormir e falou: pai, eu vou jogar no maior time do mundo. Cara, é muito duro, assim. Essas 10 crianças que morreram, 10 jovens que morreram, precisam ter justiça feita em seus nomes. A Letícia, que time você torce? Fogo! Coincidentemente, a Letícia colocou mais uma notícia contra o Flamengo no roteiro, Guga Noblar. Não mas porque eu sou mulher, é. luto pelo futebol feminino, por isso. Bom demais. Tem mais uma notícia do Flamengo. Não é uma editoria anti-Flamengo do rolê. A Letícia que faz o roteiro, queria muito lembrar que eu nem sei que tema vai estar no roteiro, só aparece. Ontem saiu um vídeo no perfil Dibradoras, que eu adoro, inclusive, um beijo para as Dibradoras, fazem um excelente trabalho no debate e na divulgação do futebol feminino no Brasil, não só do feminino, né, mas elas... Em especial sobre isso, fala sobre as condições precárias que um dos maiores clubes do país e do mundo, o Flamengo é um gigante do futebol mundial, tem no futebol feminino. Vamos ver o vídeo sobre o CT do Flamengo, Guga. Presta atenção. Bora ver. Dá uma lida nisso aqui. Vestiário reservado ao futebol feminino do Flamengo. Respeite a privacidade e o ambiente das jogadoras. Parece montagem, mas... essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol feminino do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e entrar. Foi o que fizemos. Essa é a estrutura que o Flamengo, o clube mais rico do país, oferece às suas jogadoras profissionais. São 25 jogadoras que precisam usar esse espaço diariamente. Claramente, um espaço apertado. A situação das torneiras, do ralo, do azulejo. Ah, mas é só esse vestiário? Não, até tem outro, que é num container, para ser usado quando tem algum evento ali no CFZ. E a água dentro do container é assim. Não, mas o campo com certeza é top, né? Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, que vira e mexe fala dos gramados ruins do futebol por aqui. Jamais iria permitir que as suas jogadoras treinassem num campo mais ou menos. É esse aqui o campo. As medidas dele são 54 metros de largura, jogar 85 metros de comprimento. As medidas oficiais o vestiário de um campo melhor, de futebol são 68 metros de largura, nessas quadras. 105 de comprimento. Na Copa América dos Estados Unidos em 2024, a seleção brasileira reclamou de jogar num campo 5 metros menor. Imagina jogar num
que é 20 metros menor. Bota as meninas pra treinar no salão, pô. Seguindo esse tour aqui é onde fica a estrutura da academia. Academia. Não é uma academia, né, gente? Tem um outro equipamento que era levado Não é possível, pro gente. campo para elas treinarem. E recentemente, pelo menos, eles fizeram uma parceria, né, com uma academia na região para amenizar essa situação precária. Esses containers são para guardar rouparia, equipamentos usados nos treinos, enfim, e um deles é o vestiário extra. A área da fisioterapia para recuperar jogadoras lesionadas é em cima desse bar. Vou parar por aqui porque não tem muito mais o que mostrar. Vale dizer que o local de treino do futebol feminino do Flamengo era o Cefam, da Marinha, até o ano passado, onde a estrutura era muito melhor. A gestão do BAP assumiu e mudou as mulheres para o CFZ, onde claramente não tem estrutura para abrigar um time profissional de futebol. Mas o gerente de futebol feminino do Flamengo, André Rocha, disse para a Flá TV: Nós acreditamos que a modalidade está crescendo, nós acreditamos que a modalidade tem tudo para ser forte. Ainda bem que o Flamengo acredita, né, gente? Imagina se não acreditasse. Ô, Guga, excelente vídeo da Renata Mendonça. Um beijo pra Renata, uma querida, inclusive. Ela que Gosto criou muito o dela. Vibradoras. Acho a Renata excelente. O Bernardo Cotrim, que é a minha cota de amigo flamenguista, disse aqui que o CT alugado custa 180 mil por mês. Sendo que o CT do Flamengo só pros machos é excelente. E ontem o Bernardo falou que disse que vão transferir as mulheres do time feminino pro CT do Ninho. Não é exclusividade do Flamengo, é importante registrar. A maioria do futebol feminino no Brasil tem um nível de cuidado parecido com esse. Uma desgraça. São claro. poucos clubes que tratam futebol feminino. Acho que o Flamengo, acho que o Corinthians, hoje o Palmeiras, o Cruzeiro, talvez alguns clubes do Brasil tenham um cuidado com o futebol feminino. Via de regra, é essa desgraça que as mulheres têm que enfrentar. E aí falar, o Brasil não conquista. Por que o Brasil? Sendo que o Corinthians acabou de ser campeão da Libertadores feminina, o Palmeiras foi campeão da Libertadores ano retrasado feminino, um ano antes. O São Paulo estava na semifinal da Libertadores feminina agora nesse ano também. Ou seja, ainda com essa estrutura bosta, as meninas, as mulheres, as atletas de futebol conseguem resultados bons para o país. Imagina se elas pudessem treinar, não é no CT de ponta do Bayern de Munique, é no mínimo para a pessoa poder desenvolver suas habilidades esportivas, Gustavo. Cara, é bizarro, né? Eu tô lendo uma notícia aqui, o Mundo da Bola, né? Que é um site que fala só do Flamengo, dizendo dias atrás que o Flamengo estava desinvestindo no futebol feminino. Era o desinvestimento, não estava investindo, estava desinvestindo no futebol feminino. Aí lembrando aqui que as jogadoras viajaram de ônibus um dia desse para fazer uma partida. Putz, amigo, de ônibus, as jogadoras do Flamengo. E aí você entende o que aconteceu com as crianças, com os adolescentes lá no Ninho do Urubu, que morreram por negligência, que também o futebol de base, em parte, é negligenciado, futebol feminino também, e toda a atenção e investimento recai só sobre o futebol masculino, que o Flamengo, no ano passado, ganhou 500 milhões de reais só vendendo jogador de futebol. Os caras têm grana pra caramba. Eles gastam mais de 500 milhões até, foi o que eles arrecadaram só com venda, eles gastam mais do que isso com a folha salarial dos jogadores do time profissional masculino. Foram 520 milhões que eles gastaram. 2,4 milhões é o salário do Jorginho. Porra, se pegar os 400 mil, já dá pra pagar o orçamento do time feminino todo. É patético, velho. É patético, porque é um investimento assim que não é nada perto dessa fortuna, desse dinheiro todo. Você colocar uma academia decente, você fazer com que elas viajem de avião, óbvio, e não de ônibus. Você ter um campo de futebol com as medidas padrões que ela vai jogar durante o campeonato. É absurdo. Tá num campo que não é o profissional. É inacreditável. E é o Flamengo, né? É o que deveria ser o exemplo. Então imagina o restante. O futebol feminino, infelizmente, ainda engatinha, né? Ainda está no início, não tem muita atenção ainda, de fato, dos clubes. Os clubes continuam sendo muito machistas e não sabem usufruir de todo o retrospecto interessante que tem o futebol feminino
e o dinheiro que pode arrecadar. Porque se eles souberem investir bem no futebol feminino, eles vão ganhar muito mais também no futebol feminino. É inacreditável. Tem que cobrar, é tem que cobrar. Quando a Leila Pereira assumiu o Palmeiras, ela cagava e andava pro feminino. A camisa era a mesma. Hoje, o Palmeiras tem um centro de treinamento pro feminino, joga jogos em Jundiaí, num estádio, lá no estádio do Paulista de Jundiaí, onde o Palmeiras, lá no Jaime Sintra, onde o Palmeiras está mandando jogos. Tem um uniforme só do feminino, com os patrocínios próprios destinados do dinheiro pro feminino. Outra história. É isso, tem que cobrar. A gente tem que cobrar os nossos clubes. Vocês cobrem os clubes de vocês, e a torcida do Flamengo tem feito isso, cobrado aí a gestão do Flamengo para que invista no futebol feminino de forma adequada. Dito isso, Gustavo, agradecer os comentários de vocês. A Rose Gutenberg. William, por que vocês distorcem a voz da Letícia? É efeito de áudio. A voz dela não é assim, na verdade. Quem distorce? A Letícia, na verdade, é o Mia. A gente que comanda aqui. Isso. Ela não existe. A Meire Teixeira diz gambiarra para as meninas, dá a impressão que eles consideram coisa provisória, e é mesmo. Nem lembro o meu nome, que não é mesmo, tratam como se fosse. O Nem Lembro o Meu Nome diz o lixão da mãe Lucinda era mais organizado. E a Natasha Ribeiro, ainda sobre o caso do professor, a Natasha diz que o filho dela teve aula com esse professor, tinha muitas reclamações sobre ele. Diz como professor é bom, mas como pessoa nem tanto. A gente conseguiu observar. Enfim, nós temos aqui muitos assuntos, mas não dá mais tempo de nada, Gustavo, porque nós temos a ilusão capitalista. A grande mentira do capitalismo. Vai ter mais uma aula magma, Guga Noblar, uma aula maganha para desmascarar essa narrativa que move o Brasil. E quem vai dar essa aula? O professor Xavier do ICL. Nossa mente mais brilhante, mais lustrosa. O professor Gessé Souza. O Gessé é um dos maiores intelectuais deste país, que nós temos o prazer de ter aqui como o patrono do ICL, um dos fundadores. Eu e o Gessé somos os grandes intelectuais do ICL. Você é o grande e ele é o intelectual. Na visão do... Então, não atrapalhe meu marketing. O marketing é importante. Na visão do Gessé, o capitalismo não quer o povo ativo, organizado ou com conhecimento que liberta. Pelo contrário, quer consumidores passivos. Você gosta de um consumidor passivo, Vitão? Sustentando a máquina de exploração das elites. Para entender como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos, como diria um deputado amigo meu, em consumidores, garanta sua vaga na aula gratuita. A grande mentira do capitalismo. Guga fucking Noblar. 30 de outubro, quinta-feira, mais conhecido popularmente como quinta da semana que vem, 8 da noite, aqui no ICL. E Guga, a gente só pede para você que está assistindo, meu querido espectador cabeça de guidão, que se inscreva no link deste programa, porque é importante para nós. O pessoal vê os números e fala, caceta, tanta gente se inscreveu pelo rolê. E aí nós teremos mais gente assistir. Não é só porque é pelo rolê, é porque a aula é boa. O Gessé é um gênio. Para isso, Gustavo, tem quantas pessoas vendo agora, Victon? 10 mil. 10 mil pessoas se inscrevendo agora. Todo mundo aí, através de que link, Lê? Aninete, Lucas Taglia e Mei Xavier. É naquele link mais maroto da internet. O nosso link, roleicl.com.br, roleicl.com.br, e eu quero que entre lá o João Felipe, a Rosane Flores, a Natália Pereira, a Rejane Maria, o DJ Jorge Cury e o Júnior Oliveira, todos junto com o Capimengo e com a Nara Terezinha e o Irã Braga lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Assim como perguntaria meu amigo Giovanni, chega de consumidores passivos. Cadê os ativos? Nós queremos saber, queremos formar no ICL, está trabalhando para formar ativos para o Brasil. Agora o Amaral despirocou no áudio. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, com Zara Zara, ao vivo aqui no nosso estúdio. E aí... O Amaral tá com o dedinho nervoso. Vou você dizendo que você bota o dedinho, Amaral. E aí a gente volta amanhã
ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. O que tem agora, Victor? É nóis. Meia-noite em Pequim com Elia Jabbour. Que massa. Dale, tchau. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.